algo, talvez você esteja em um momento de tristeza, mas o que adianta nós nos apegarmos àquilo que ficou? Não há mais o que fazer, Moisés já está morto. E neste momento que nós nos encontramos assim com algo que morreu, nós temos que olhar, certo, morreu, mas existe uma promessa sobre a minha, existe uma promessa sobre a tua vida. Você que está ouvindo essa programação, você pode ter perdido algo, mas existe promessa de Deus para a sua vida. E você tem que ouvir a voz de Deus, e nessa noite Ele quer que você se levante, se coloque de pé, que você, em nome de Jesus, entenda que o que Deus tem é maior do que o que você perdeu. E não se apegue à perda. O povo de Deus, ele caminhava buscando a promessa. Aleluia. E amados, na vida que nós temos para com Deus, a promessa ela vai ser sempre muito maior do que as nossas perdas. Na minha vida eu perdi, você perde, todo mundo perde, agora eu vivo em busca da promessa. Glória, e quando eu entendo que existe uma promessa sobre a minha vida, eu não vou me deparar e ficar parado diante do que eu perdi. Nós, em um determinado momento da nossa vida, nós perdemos um carro, um patrimônio que nós tínhamos. Mas a vida não parou. E muitas das vezes nós perdemos coisas menores e as nossas vidas param. Josué estava parado. Mas o Senhor aparece. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor ouve a voz de Deus. E o Senhor disse a ele, olha, levanta, amado, se coloca de pé, porque eu tenho grandes coisas ainda para fazer. Mas talvez também Josué parou e pensou. Nós temos um grande líder, um homem muito usado por Deus. E às vezes, amados, também isso acontece com as nossas vidas. Tem alguém e aí você é chamado a suceder. E aí você olha quem era, quem eu sou e o que é que eu vou fazer. Mas o Deus que era com Moisés, ele disse nessa palavra, se nós formos ler ela toda, ele vai dizer, olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, o Deus que foi com Moisés, ele é com Josué, ele é comigo, ele é com você, ele é com o pastor Adenildo Tavares, ele é com a pastora Tânia, ele é com você que está ouvindo essa programa. O Deus que foi com Moisés, a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ele é imutável. E é esse Deus que da mesma forma que ele foi com Moisés, foi com Josué, ele é comigo. Aleluia. Mas ele é só comigo? Ele é com você que está ouvindo essa programação? Você já parou para pensar em tantas as coisas que o Senhor já falou ao teu coração? Se coloca de pé. Resplandece a luz do Senhor sobre a tua vida. E você vai alcançar grandes coisas da parte de Deus. Amém? E o Senhor, ele conversando ali, ele vai conversar com Josué e diz, olha, Moisés, meu servo, é morto. O que fazer? Morreu. Não tem mais o que fazer. E ele continua. Levanta-te, pois, agora. Se levanta em nome de Jesus. A perda não pode deixar com que você continue parado, paralisado, deprimido, triste, angustiado. O Senhor, ele diz a você através dessa palavra, ei, se levanta. Tem grandes coisas para você conquistar. Aleluia. Se levanta em nome de Jesus, se levanta. E quando ele ouve essa palavra, o Senhor lhe faz promessa. Porque havia uma promessa, olha, existe uma terra que mana leite e mel, era a promessa e você vai conquistar. Mas se Moisés já morreu, e aí agora? Perdeu a promessa? A promessa ela continua sobre a minha e a tua vida até que a gente conquiste. Fique o que ficar, mas a promessa ela continua e nós iremos alcançar para a glória de Deus. E aí ele diz, olha, se levanta. Porque você vai passar com esse povo o Rio Jordão. E aí Josué já se depara com uma situação. Moisés havia atravessado o Mar Vermelho. E agora ele tem o Rio Jordão.
Aí como é que o Senhor faz? Entenda em nome de Jesus. Muitas das vezes acontece isso. O Senhor, Ele quer provar para as pessoas que Ele é com você. O Senhor, Ele quer provar para as pessoas que Ele é comigo. E vai vir um obstáculo, da mesma forma, de grande proporção, como também havia na vida ali também de Moisés. Quando Moisés se depara com o Mar Vermelho, e agora? Ele vai falar com o Senhor. E o Senhor dá uma ordem a ele. Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, movimento. E aí quando ele chega ali, vai atravessar esse rio, a mesma dificuldade. Mas é o momento em que o Senhor manifesta o poder dele mais uma vez. E agora já não tem mais a pessoa de Moisés. Agora é Josué. Não importa quem passou, quem ficou. O importante é que o Senhor é comigo e Ele é com você. E Ele vai com você até que você alcance a promessa que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, a melhor coisa que você pode esperar é nas promessas de Deus. Não espere na promessa de Cláudio, pastor Cláudio, do pastor, não. É a promessa de Deus, porque é ela que vai se cumprir sobre a tua vida. Amém?